Vamos realizar o Evangelho de hoje. Sente-se confortavelmente, prepare sua água, suavize seu corpo e vamos relaxar. O importante é saber relaxar. Descruze pernas, braços, palmas das mãos voltadas para cima. Relaxe seu corpo. Deixe a água preparada e suavize mais e mais. Vamos realizar o Evangelho no lar. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, mestre, amigo, irmão, a Nossa Senhora, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler um trecho, uma frase do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o Pai, do interior para com o superior, do inferior para com o superior, quanto maior não será da criatura para com o seu Criador. Deus é o nosso Criador. Raciocinemos nisso e vamos fazer um pedido. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria. E que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. A outra frase: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos o alimento necessário, a manutenção das forças físicas e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe disseste: amassarás o teu pão com o suor do teu rosto, e com isso fizeste do trabalho uma obrigação que o leva a exercitar sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e atender ao seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Assistis ao homem de boa vontade, que em vós confia para o necessário, mas não àquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem ao que busca o supérfluo. Capítulo 25. Quantos há que sucumbem por sua própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, por não terem querido contentar-se com o que lhes destes? São esses os artífices do próprio infortúnio e não têm o direito de queixar-se, pois são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Mas mesmo a ele não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Ele estendeis a mão providencial, desde que, como um filho pródigo, retornem sinceramente para vós. Capítulo 5, número 4. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemos se ela é a nossa própria obra.
A cada desgraça que nos atinja, verifiquemos se não poderíamos tê-la evitado. Repitamos a nós mesmos que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que de nós depende aplicá-la bem. Desde que a lei do trabalho condiciona a vida do homem na terra, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos também a providência e a moderação, a fim de não pormos a perder os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se estivermos impossibilitados de trabalhar, que confiemos na vossa divina providência. Se estiver nos vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, não obstante os nossos esforços, aceitemo-las como justa expiação das faltas que tivermos podido cometer nesta vida ou numa vida anterior, porque sabemos que sois justos e que não há penas imerecidas, pois jamais castigais sem causa. Preservai-nos, Senhor, de conceber a inveja contra os que possuem aquilo que não temos, ou mesmo contra os que dispõem do supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes, se esquecem da lei da caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste. Capítulo 16, número 8. Afastai ainda de nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate às vezes o homem de bem, pois já sabemos, graças às novas luzes que ainda nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não faz exceção de ninguém, que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera como a sua existência corporal, acarretando-lhe terríveis reveses, enquanto será eterno o júbilo daquele que sofre com resignação. Capítulo 5, números 7, 9, 12 e 18. Continuaremos no nosso próximo encontro. Vamos nos concentrar em Deus e fazer o nosso pedido. Que todos sejam protegidos, iluminados e amparados. Agora pedimos aos Espíritos superiores que fluidifiquem nossa água. Vamos bebê-la devagar. Agradecemos aos Espíritos superiores, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, aos Espíritos superiores, a chance de poder estarmos realizando o Evangelho no lar. Propague meu trabalho para seus amigos, familiares, para seus grupos, pois é um trabalho de amor ao próximo. Assim você estará realizando esse trabalho de amor ao próximo, que auxiliará você e a todo o universo. Fica com Deus. Namastê. Vamos realizar o Evangelho de hoje. Sente-se confortavelmente, prepare sua água, suavize seu corpo e vamos relaxar. O importante é saber relaxar. Descruze pernas, braços, palmas das mãos voltadas para cima. Relaxe seu corpo. Deixe a água preparada e suavize.
mais e mais. Vamos realizar o Evangelho no lar. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, Mestre, amigo, irmão, a Nossa Senhora, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler um trecho, uma frase do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o Pai, do interior para com o superior, do inferior para com o superior, quanto maior não será da criatura para com o seu Criador. Deus é o nosso Criador. Raciocinemos nisso e vamos fazer um pedido. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria. E que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. A outra frase: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos o alimento necessário, a manutenção das forças físicas, e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe disseste: amassarás o teu pão com o suor do teu rosto, e com isso fizeste do trabalho uma obrigação que o leva a exercitar sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e atender ao seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Assistis ao homem de boa vontade, que em vós confia para o necessário, mas não àquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem ao que busca o supérfluo. Capítulo 25. Quantos há que sucumbem por sua própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, por não terem querido contentar-se com o que lhes destes? São esses os artífices do próprio infortúnio e não têm o direito de queixar-se, pois são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Mas mesmo a ele não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Ele estendeis a mão providencial, desde que, como um filho pródigo, retornem sinceramente para vós. Capítulo 5, número 4. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemos se ela é a nossa própria obra. A cada desgraça que nos atinja, verifiquemos se não poderíamos tê-la evitado. Repitamos a nós mesmos que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que de nós depende aplicá-la bem. Desde que a lei do trabalho condiciona a vida do homem na terra, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos também a providência e a moderação, a fim de não pormos a perder os seus frutos.
Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se estivermos impossibilitados de trabalhar, que confiemos na vossa divina providência. Se estiver nos vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, não obstante os nossos esforços, aceitemo-las como justa expiação das faltas que tivermos podido cometer nesta vida ou numa vida anterior, porque sabemos que sois justos e que não há penas imerecidas, pois jamais castigais sem causa. Preservai-nos, Senhor, de conceber a inveja contra os que possuem aquilo que não temos, ou mesmo contra os que dispõem do supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes, se esquecem da lei da caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste. Capítulo 16, número 8. Afastai ainda de nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate às vezes o homem de bem, pois já sabemos, graças às novas luzes que ainda nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não faz exceção de ninguém, que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera como a sua existência corporal, acarretando-lhe terríveis reveses, enquanto será eterno o júbilo daquele que sofre com resignação. Capítulo 5, números 7, 9, 12 e 18. Continuaremos no nosso próximo encontro. Vamos nos concentrar em Deus e fazer o nosso pedido. Que todos sejam protegidos, iluminados e amparados. Agora pedimos aos Espíritos superiores que fluidifiquem nossa água. Vamos bebê-la devagar. Agradecemos aos Espíritos superiores, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, aos Espíritos superiores, a chance de poder estarmos realizando o Evangelho no lar. Propague meu trabalho para seus amigos, familiares, para seus grupos, pois é um trabalho de amor ao próximo. Assim você estará realizando esse trabalho de amor ao próximo, que auxiliará você e a todo o universo. Fica com Deus. Namastê. Vamos realizar o Evangelho de hoje. Sente-se confortavelmente, prepare sua água, suavize seu corpo e vamos relaxar. O importante é saber relaxar. Descruze pernas, braços, palmas das mãos voltadas para cima. Relaxe seu corpo. Deixe a água preparada e suavize mais e mais. Vamos realizar o Evangelho no lar. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler um trecho, uma frase do Pai Nosso.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do interior para com o superior, do inferior para com o superior, quanto maior não será da criatura para com o seu Criador. Deus é o nosso Criador. Raciocinemos nisso. Vamos fazer um pedido. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria. E que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. A outra frase: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos o alimento necessário, a manutenção das forças físicas, e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe disseste: amassarás o teu pão com o suor do teu rosto, e com isso fizeste do trabalho uma obrigação que o leva a exercitar sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e atender ao seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Assistis ao homem de boa vontade, que em vós confia para o necessário, mas não àquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem ao que busca o supérfluo. Capítulo 25. Quantos há que sucumbem por sua própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, por não terem querido contentar-se com o que lhes desses? São esses os artífices do próprio infortúnio e não têm o direito de queixar-se, pois são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Mas mesmo a ele não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Ele estendeis a mão providencial, desde que, como um filho pródigo, retornem sinceramente para vós. Capítulo 5, número 4. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemos se ela é a nossa própria obra. A cada desgraça que nos atinja, verifiquemos se não poderíamos tê-la evitado. Repitamos a nós mesmos que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que de nós depende aplicá-la bem. Desde que a lei do trabalho condiciona a vida do homem na terra, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos também a providência e a moderação, a fim de não pormos a perder os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se estivermos impossibilitados de trabalhar, que confiemos na vossa divina providência. Se estiver nos vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, não obstante os nossos esforços,
aceitemo-las como justa expiação das faltas que tivermos podido cometer nesta vida ou numa vida anterior, porque sabemos que sois justos e que não há penas imerecidas, pois jamais castigais sem causa. Preservai-nos, Senhor, de conceber a inveja contra os que possuem aquilo que não temos, ou mesmo contra os que dispõem do supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes, se esquecem da lei da caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste. Capítulo 16, número 8. Afastai ainda de nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate às vezes o homem de bem, pois já sabemos, graças às novas luzes que ainda nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não faz exceção de ninguém, que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera como a sua existência corporal, acarretando-lhe terríveis reveses, enquanto será eterno o júbilo daquele que sofre com resignação. Capítulo 5, números 7, 9, 12 e 18. Continuaremos no nosso próximo encontro. Vamos nos concentrar em Deus e fazer o nosso pedido. Que todos sejam protegidos, iluminados e amparados. Agora pedimos aos Espíritos superiores que fluidifiquem nossa água. Vamos bebê-la devagar. Agradecemos aos Espíritos superiores, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, aos Espíritos superiores, a chance de poder estarmos realizando o Evangelho no lar. Propague meu trabalho para seus amigos, familiares, para seus grupos, pois é um trabalho de amor ao próximo. Assim você estará realizando esse trabalho de amor ao próximo, que auxiliará você e a todo o universo. Fica com Deus. Namastê. Vamos realizar o Evangelho de hoje. Sente-se confortavelmente, prepare sua água, suavize seu corpo e vamos relaxar. O importante é saber relaxar. Descruze pernas, braços, palmas das mãos voltadas para cima. Relaxe seu corpo. Deixe a água preparada e suavize mais e mais. Vamos realizar o Evangelho no lar. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, Mestre, amigo, irmão, a Nossa Senhora, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler um trecho, uma frase do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o Pai, do interior para com o superior, do inferior para com o superior, quanto maior não será da criatura para com o seu Criador. Deus é o nosso Criador. Raciocinemos nisso e vamos fazer um pedido.
Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria. E que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. A outra frase: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos o alimento necessário, a manutenção das forças físicas, e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe disseste: amassarás o teu pão com o suor do teu rosto, e com isso fizeste do trabalho uma obrigação que o leva a exercitar sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e atender ao seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Assistis ao homem de boa vontade, que em vós confia para o necessário, mas não àquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem ao que busca o supérfluo. Capítulo 25. Quantos há que sucumbem por sua própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, por não terem querido contentar-se com o que lhes desses? São esses os artífices do próprio infortúnio e não têm o direito de queixar-se, pois são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Mas mesmo a ele não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Ele estendeis a mão providencial, desde que, como um filho pródigo, retornem sinceramente para vós. Capítulo 5, número 4. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemos se ela é a nossa própria obra. A cada desgraça que nos atinja, verifiquemos se não poderíamos tê-la evitado. Repitamos a nós mesmos que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que de nós depende aplicá-la bem. Desde que a lei do trabalho condiciona a vida do homem na terra, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos também a providência e a moderação, a fim de não pormos a perder os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se estivermos impossibilitados de trabalhar, que confiemos na vossa divina providência. Se estiver nos vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, não obstante os nossos esforços, aceitemo-las como justa expiação das faltas que tivermos podido cometer nesta vida ou numa vida anterior, porque sabemos que sois justos e que não há penas imerecidas, pois jamais castigais sem causa. Preservai-nos, Senhor, de conceber a inveja contra os que possuem aquilo que não temos, ou mesmo contra os que dispõem do supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes, se esquecem da lei da caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste.
capítulo 16, número 8. Afastai ainda de nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate às vezes o homem de bem. Pois já sabemos, graças às novas luzes que ainda nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não faz exceção de ninguém, que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera como a sua existência corporal, acarretando-lhe terríveis reveses, enquanto será eterno o júbilo daquele que sofre com resignação. Capítulo 5, números 7, 9, 12 e 18. Continuaremos no nosso próximo encontro. Vamos nos concentrar em Deus e fazer o nosso pedido. Que todos sejam protegidos, iluminados e amparados. Agora pedimos aos Espíritos superiores que fluidifiquem nossa água. Vamos bebê-la devagar. Agradecemos aos Espíritos superiores, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, aos Espíritos superiores, a chance de poder estarmos realizando o Evangelho no lar. Propague meu trabalho para seus amigos, familiares, para seus grupos, pois é um trabalho de amor ao próximo. Assim você estará realizando esse trabalho de amor ao próximo, que auxiliará você e a todo o universo. Fica com Deus. Namastê. Vamos realizar o Evangelho de hoje. Sente-se confortavelmente, prepare sua água, suavize seu corpo e vamos relaxar. O importante é saber relaxar. Descruze pernas, braços, palmas das mãos voltadas para cima. Relaxe seu corpo. Deixe a água preparada e suavize mais e mais. Vamos realizar o Evangelho no lar. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler um trecho, uma frase do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o Pai, do interior para com o superior, do inferior para com o superior, quanto maior não será da criatura para com o seu Criador. Deus é o nosso Criador. Raciocinemos nisso e vamos fazer um pedido. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria. E que sem vós ele nada pode.
Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. A outra frase: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos o alimento necessário, a manutenção das forças físicas, e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe disseste: